Quem acompanhou a aula ontem, nós concluímos o período constitucional brasileiro. Então, só relembrando, quando a gente fala de Era Vargas, nós falamos de 3 períodos. O primeiro período, que é o governo provisório, depois o período constitucional e o começo do fim, digamos assim, que é o, o, o Estado Novo, que vai ser o último período do governo de Vargas, onde de fato Vargas vai estabelecer uma ditadura no Brasil, certo? Então, vou colocar aqui para vocês. Bom, então, se antes Vargas meio que tentava ludibriar aquela a população, né, fazendo um governo arbitrário, mas com fundo teoricamente democrático, né, quando ele aceitou ali em 33 a Constituição, né, que estabeleceu a Constituição de 1934. Então ele tem aquela preocupação. Quando chega o Estado Novo, Vargas meio que vai abandonar esse viés mais democrático. Ele não vai mais se prender tanto a essas questões aí. Ele vai agora estabelecer de fato uma ditadura no Brasil. Então, para a gente iniciar, falar sobre o assunto, tá? Primeira coisa, quais foram, né, as principais mudanças políticas, sociais e econômicas do governo de Getúlio Vargas até aquele momento? Então, o que mudou com o Vargas chegando ao poder ali no início? Hein? E aí, pessoal? O que Vargas mudou? A gente discutiu isso ainda ontem. Então, vamos lá. Opa. Mas a gente falou isso semana passada. Então, assim, uma das principais mudanças estabelecidas são os direitos trabalhistas, pessoal. Então, assim, ó, falou em Vargas, lembrem sempre de direitos trabalhistas, certo? Nós não temos como separar, como dissociar Vargas dos direitos trabalhistas no Brasil. E aí, esses direitos trabalhistas, eles acabam tendo justamente essas implicações políticas, sociais, econômicas, né, durante todo o período que ele vai permanecer no poder, certo? Então, é basicamente isso o que o que vai acontecer, certo? Então, são essas principais mudanças. Então, Vargas, lembrem de trabalhismo, de direito trabalhista e de populismo, que é o que a gente vai ver agora nessa parte do governo dele. E aí, ó, de que maneira Vargas exercia o controle sobre as forças políticas e sociais do país? Então, lembrem, né, que anteriormente o que Vargas ele estava fazendo? Primeiro, ele revogou a Constituição de 1891, tá? Depois, ele Constituição de 1891. Depois ele demitiu todo o ministério e colocou um ministério novo. Ele retirou todos os governadores e nomeou interventores de sua confiança para o lugar. Então, ele centralizou e ele concentrou as decisões políticas nas suas mãos, né? Então, durante todo o período que Vargas esteve no poder, ele sempre tentou estabelecer uma centralização política.
Terceiro ponto, quais foram os pilares do processo de modernização econômica do país? Então, ele vai ter aquelas duas preocupações, que aí quem acompanhou a aula de ontem eu falei sobre isso, e quem perdeu a aula de ontem, pessoal, aproveita o final de semana aí para colocar em dia, que a gente falou sobre o período constitucional. Então, o que ele vai, quais são os pilares, ou seja, quais são as bases dessa modernização econômica do Brasil? Primeiro, ele vai tentar minimizar a dependência política. Como assim? Ele vai tentar fortalecer mais a economia, porque o principal produto de exportação do Brasil, como nós discutimos, era o café ainda. Não é porque acabou o Segundo Império, né, o Segundo Reinado, que acabou o café, não. Ele perdurou como um dos principais motores da economia brasileira. Só que Vargas, assim como Rui Barbosa tinha tentado lá atrás, ele tenta promover um processo de industrialização do Brasil. Então, ele vai estimular a indústria brasileira. Tá? Só que com uma diferença. Na época de Rui Barbosa, com aquela política do encilhamento, ele não pretendeu, em momento algum, um envolvimento mais forte do Estado para criar uma infraestrutura básica para o estabelecimento das indústrias. Já Vargas não. Vargas ele vai pegar o Estado e ele vai dizer, não vou só emprestar dinheiro para vocês, não. Eu vou criar uma base, uma estrutura aqui, certo? Para que vocês possam montar as fábricas, para estimular as fábricas a vir. Então, aumento da geração de energia, construção de ferrovias, de rodovias. Então, o governo vai criar uma estrutura para que essas empresas se instalem no Brasil. Então, ele vai, né, de fato, buscar deixa eu achar a palavra, uma política pública para o desenvolvimento da economia brasileira. Então tem isso. Então tem essa preocupação pública, essa política pública de fato, e a intervenção do Estado. E aí, essas duas perguntas aí são coisas que nós responderemos ao longo dessa terceira etapa, que é o Estado Novo, certo? Então, aqui foi o que deu início ao golpe do Estado Novo. Então, o perigo comunista, quem estava na aula ontem lembra, ocorreu a Intentona Comunista de 1935, certo? Em 1937, Vargas mostra à população um suposto plano de um ataque comunista ao Brasil, que seria o Plano Cohen, criando uma atmosfera de pânico. Então veja como ele é mala. Ele deixa a população com medo para que a população possa apoiar as suas decisões, mesmo que fossem arbitrárias, que foi o estabelecimento de um golpe de Estado em 1937. Então, ele pegou algo que foi concreto, vou anotar aqui para relembrar aí, quem não estava na aula de ontem, a Intentona Comunista, 1935. Tá? Que sobre isso tem um filme Olga, que conta a história de Olga Benário e Luiz Carlos Prestes, da Intentona Comunista de 35. Então, ele pega esse medo que foi criado a partir dali, porque se tornou algo concreto, que é interessante que essa coisa do perigo, do medo do comunismo, ele rondava, e na verdade ainda algumas pessoas ainda temem isso. Né? Não sei porquê, não sei com que lógica, mas as pessoas ainda acham que existe o perigo de um golpe comunista no Brasil, que os comunistas vão tomar o país. Né? E não é só aqui não, viu? Não é só aqui não. É algo que acontece no mundo inteiro, nos Estados Unidos é assim também, enfim. Então, veja, teve um perigo de fato, teve uma ação.
Aí ele cria algo, ele coloca uma fake news, exatamente, tá? Então, não pensem que manipulação de informação é algo novo. Na verdade, provavelmente vocês verão isso em sociologia quando vocês falarem de cultura. Não sei se vocês já falaram sobre essa temática, mas tipo, o domínio dos meios de comunicação, o domínio da informação, principalmente nesse período aí do início do século XX, era algo imprescindível, porque tipo, hoje nós temos um acesso a informação do mundo inteiro, o que eu quiser, enfim. Então eu tenho acesso basicamente, praticamente a tudo, né? Mas essa época não. Então as informações que as pessoas tinham era informação que o governo passava, né? Então tem todo esse jogo aí que se estabelece. E aí ele cria o medo para justificar o estabelecimento do golpe em 1937. Tá? E aí, o que é que ele faz? Como eu tinha dito também ontem, ele revogou a Constituição de 1934 e estabeleceu e outorgou, ou seja, lembra que a gente falou desse termo lá quando falamos da Constituição ainda de 1824, eu falei desses termos, de outorgada e promulgada. Então, promulgada é quando há uma representação popular, ou seja, a de 1934, ela teve uma participação popular. Portanto, ela foi uma Constituição promulgada. Essa aí, como ela foi imposta por Getúlio Vargas, então é uma Constituição que ela é outorgada, ela foi imposta. Ela era baseada na Constituição da Polônia, lembrando que à época a Polônia ela tinha uma grande quantidade de nazistas já, tá? A Constituição tinha passado por algumas modificações autoritárias, como por exemplo, sim, tanto que essa Constituição 37 ela também, cuidado com essa terminologia, ela pode ser chamada também de Constituição Polaca. Eventualmente, a gente acha em algumas questões aí a Constituição polaca da era Vargas, não sei o que. Então, falou de Constituição polaca, lembre da de 37. Ah, professor, mas lembrem que durante aí a era Vargas, no caso agora é a segunda Constituição. Ele revogou a de 1891, se estabelece a de 34 e agora tem uma nova Constituição em 37. Tá? Então, ó, garantir ao presidente o direito de expedir decretos-lei, colocar o legislativo em recesso e contestar as decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, vamos lá. O que vocês acham que seria o decreto-lei? Vou ver aqui o chat. Vamos lá. Um decreto, ele é uma decisão do presidente, mas que ele não tem força de lei. O decreto, ele não pode estabelecer, ele não tem força de lei. Então, por exemplo, ele não pode determinar algo, ele pode simplesmente normatizar. Então, por exemplo, o presidente ele não pode emitir um decreto, por exemplo, estabelecendo pena de morte no Brasil. Um exemplo. Tá? Por quê? Porque caso isso ocorresse, que não pode ocorrer, tá? Mas digamos que a Constituição permitisse, isso não poderia vir através de um decreto, teria que vir através de uma lei. Tá? Mas aí, quando eu falo de decreto-lei, isso quer dizer que a decisão do presidente, ou seja, os decretos presidenciais, eles têm o mesmo poder que leis. Então, se eu coloco nas mãos do presidente
a força de emitir leis, eu estou retirando um pouco do poder do legislativo. E dava a ele o direito de fechar o Congresso Nacional. Então, veja o quão centralizadora era a Constituição. Então, tipo, se chegou um ponto que, mesmo eu fazendo decreto-lei, o Congresso ainda seja um empecilho, ele pode fechar o Congresso Nacional. Tá? Ele pode também, podia contestar as decisões do Supremo Tribunal Federal. O que é o Supremo Tribunal Federal? Conceitualmente falando. É a junção daqueles três poderes? Seria a tripartição. Né? Vamos lá. Então, o Supremo Tribunal Federal, ele é a instância máxima do judiciário. Vamos lembrar que a República Brasileira, ela é tripartite. Então, ela tem três poderes, ela é dividida em três. Nós temos o poder executivo. Vamos para a gente tentar entender, vamos pegar o Brasil atual. Quem é o poder executivo no Brasil hoje? Vamos pegar a nível federal só. Quem é o poder executivo? Exatamente, o presidente, tá? Então, o poder executivo é o presidente. O legislativo no Brasil, a nível federal. É os senadores, coisas? Exatamente, boa, Bárbara. Deputados e senadores são o legislativo. E o judiciário, a gente tem, a nível federal, nós temos o Supremo Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, que é a instância máxima da justiça no Brasil. Então, veja, ele vai emitir decreto-lei, que ele vai poder intervir, de certa maneira, no legislativo. Ele pode fechar o legislativo e ele pode contestar as decisões da mais alta instância judiciária do Brasil. É praticamente um absolutismo. Isso aí é o que a gente vai ver, e não é à toa, como quem estava na aula sabe disso, que eu comentei ontem, Vargas ele é simpático aos regimes totalitários fascistas da Europa. Ele tem uma proximidade com Hitler, ele tem uma certa proximidade com Mussolini, tá? Então, assim, Vargas tem esse viés autoritário aí muito forte. E aí, por isso que ele vai controlar e ele vai estabelecer todo esse poder na mão dele, tá? Os estados que tinham sido permitidos para o estabelecimento aí das suas eleições, que tinham voltado a ter seus governadores, né? Mais uma vez ele tira todos os governadores e voltam os interventores, aquelas pessoas da confiança dele. Suspensão dos direitos individuais e políticos, como, por exemplo, direito de reunião, direito de opinião, direito de greve. Então, os direitos políticos são restritos no Brasil. Tem muita censura durante esse período no Brasil. Né? Instituição da pena de morte no país. Não é à toa que, justamente em 39, quando o bando de Lampião ele foi pego, eles foram mortos, porque era permitido no Brasil na época. Anulação de todos os hinos e bandeiras estaduais e municipais. Só existia o hino nacional, bandeira do Brasil. Né? Então, não existem os estados e municípios, que era para criar uma coisa de uma identidade apenas nacional.
Vargas ele quis criar no Brasil meio que a mesma ideia que foi estabelecida na Alemanha, que foi estabelecida na Itália, de criar um governo extremamente centralizado. Ele tentou estabelecer isso aqui no Brasil. Só que, quando a gente fala de países europeus, a gente está falando de porções de terras mínimas, de quantidade de pessoas mínimas. Quando a gente está falando de Brasil, a gente está falando de uma porção de terra gigantesca, né? Que acaba, né? Com muito mais gente, e que isso foi muito mais difícil de ser explicado, de ser aplicado, mas foi aplicado. Não é à toa que a gente não tem tanto esse senso. Um ou outro estado ainda tem. A gente tem aqui um senso meio de identidade local muito forte. Os pernambucanos têm essa identidade forte. O gaúcho e o paulista mais ou menos, né? São os três estados que eu percebo assim mais um sentimento de amor à terra. Porque, tipo, se eu perguntar aqui para algum de vocês se conhece o hino da Paraíba, talvez ninguém conheça, ninguém nunca tenha ouvido falar. Se eu perguntar para vocês, tem aí gente de Rio Tinto, de Itapororoca, de Mamanguape, de Jacaraú, se eu perguntar o hino da cidade de vocês, pouco provavelmente vocês saibam o hino da cidade de vocês. Então vejam que isso meio que estabeleceu um pouco, né, dessa realidade que nós temos hoje, né, de uma coisa mais nacional. Zoada. Foi mal, galera. Criação de órgãos técnicos voltados para a intervenção do Estado na economia, como nós temos até hoje. Então, órgãos como... Tem, Bárbara, toda cidade tem que ter hino, tem que ter bandeira, né? Toda cidade tem, né? Então, criação de órgãos técnicos voltados para a intervenção do Estado na economia. Então, ele vai pegar o Estado e vai dizer, vou criar. Pronto, como a gente tem hoje empresas estatais, né? Pegar o exemplo aqui da Paraíba, a gente tem aqui a Cagepa, tá? Vamos pegar o exemplo a nível federal, nós temos o DENIT, que vai fiscalizar obras em vias. Então, ali é uma fiscalização do governo em cima daquela situação. E aí, o que é que acontece? Quem estava na aula de ontem, lembra que a gente tinha dois grupos. Aliança Integralista Brasileira, AIB, e a Aliança Nacional Libertadora, a ANL. E aí Vargas fechou a ANL depois de 1935, né? Da intentona comunista. E aí o que é que acontece? Os integralistas, eles tinham uma simpatia pelos governos autoritários. Eu falei para vocês ontem. Eles tinham entrado em contato com líderes nazistas e tal, que acabaram não querendo se vincular. E eles, né, viram em Vargas uma chance de implementação desse governo forte, desse governo autoritário. E aí, por isso que eles aprovam a tomada de poder por parte de Vargas. Mas aí, quando Vargas chega ao poder, ele fecha todos os partidos e associações políticas, inclusive a Aliança Integralista Brasileira, que tinha apoiado Vargas a chegar ao poder. E aí, em reação a isso, ocorre a intentona integralista de 1938, quando os integralistas atacam o Palácio da Guanabara, lembrando que o Palácio da Guanabara fica no Rio de Janeiro, e à época o Rio de Janeiro era a capital do Brasil da época, né, no período, e o líder da Aliança Integralista Brasileira, Plínio Salgado, foi preso e foi expulso do Brasil, foi exilado. E mais uma vez, como nós tínhamos falado ontem, a gente percebe o gestual aqui do pessoal da Aliança Integralista Brasileira, que vai se assemelhar
com aquilo que a gente via na Itália, com aquilo que a gente via na Alemanha, enfim. Então, até o gestual de levantar a mão, de saudações e tal, a gente percebe. Então, a Aliança Integralista Brasileira, que era a favor, né, acabou sendo perseguida e virando contrária ao governo de Vargas ali em 38. Bom, importantíssimo. E aí, assim, uma coisa que eu falei ontem, acho que foi ontem para vocês, que é muito importante. Nenhum governo ele vai ser totalmente bom ou totalmente ruim. Isso não vai acontecer. Vai ter aspectos positivos e negativos. Então, tipo, é inegável que Vargas estabeleceu no Brasil uma ditadura ali durante o período do Estado Novo, certo? Mas também não podemos negar que ele trouxe uma série de benefícios para o Brasil. Entre eles, a modernização da indústria brasileira. Então, foi, como eu disse, a primeira vez que, de fato, a indústria nacional teve uma política pública. Foi a primeira vez em que, de fato, a gente percebe uma preocupação do Estado brasileiro, do governo brasileiro, com um processo de industrialização. Então, ó, substituição de importações, tá? Estímulo à produção interna de produtos, bens de consumo não duráveis, tá? Que antes eram importados dos países industrializados, e aí a gente vê tudo, né? Roupas, camisas, enfim, tudo isso, tá? Passa a ser importado, que era importado dos países industrializados, ele passa a estimular que isso seja produzido no Brasil, tá? Então, toda essa coisa aí, né? E depois a gente vai ver que mais à frente ele vai ter outro viés. Constituição de empresas públicas, aí responsável pela produção de ferro, aço, energia elétrica, química pesada e fabricação de motores. Portanto, ele vai investir prioritariamente, certo, na indústria de base. Então, o Estado, então veja, a indústria de bens duráveis, ele está estimulando que haja essa produção no Brasil. E o Estado vai intervir no que a gente chama de indústrias de base, certo? E o que seria indústria de base? Alguém lembra ainda? Para eu fazer a chamada aqui, que só faltam 10 minutos. Produz matéria-prima. Uhum. Quando a gente fala de indústria de base, é aquela indústria que tem como consumidor outras indústrias. É a indústria extrativista. Então, tipo, produção de ferro. Tu chega e faz ali, ei, eu quero 1 quilo de ferro. Não. Você vai comprar um vergalhão, você vai comprar derivados do ferro. Mesma coisa com petróleo. Você não chega e faz, eu quero um barril de petróleo. Não, você vai comprar gasolina, diesel, coisas de plástico, enfim. Né? Então é bem isso. Então ele vai tentar investir aí na indústria de base. E teve um fator que acabou alavancando e estimulando a indústria nacional, que foi a Segunda Guerra Mundial, principalmente o setor siderúrgico e o petróleo. Vocês já imaginaram o quanto de aço, ferro foi utilizado durante a Segunda Guerra Mundial? Quantos aviões, quantos tanques, quantos submarinos não foram construídos, foram afundados, enfim, é uma coisa absurda, né? Inclusive, caberia uma boa pesquisa sobre isso. Deixa eu fazer só a chamada aqui. Rapidez. Cadê? Parar aqui, só para... Porque senão não dá para fazer a chamada. Cadê? Hoje, 02.
Só avisando, tá, pessoal, que a, a aula da quinta, como é uma aula extra, eu não estou fazendo chamada, certo? Mas aqui eu vou fazer chamada. Cadê? Aqui. Aline faltou. Alan faltou. Ana Beatriz Araújo tá aí? Tá aí. Beatriz Santos faltou. Ana Clara tá aí. André tá aí. Bárbara tá aí. Beatriz. Quem puder dar um oizinho, tá? Fica mais fácil para mim. Beatriz não tá. Eduardo não tá. Gustavo não. Júnior também não. E o Dérica. Tava com saudade de tu, e Dérica. E de mim. Né? Rapaz, peraí. Não deixa de tumultuar vocês aí no chat. Eu ainda não... Moi de oi é esse aí, ó. Isabelle tá aí. Jaqueline tá aí. João Vitor não, né? Tá não. Jonathan não. Vinícius tá aí. Karine tá aí. Tayana faltou. Letícia tá aí. Lorena tá aí. O Anderson tá aí. Luiz tá aí. Edson não. Alicia não. Clara tá aí. Eduardo não. Beth tá aí. Maria Yasmin não. Mariana tá aí. Milka tá aí. Naomi não. Nataliele tá aí. Pedros estão aí. Raquel não. Taliane tá aí. Yasmin faltaram. Pronto. Então, vou voltar. Como vocês fizeram zoada demais, fiquei perdido aí no chat. Vamos voltar. 4 minutinhos só para a gente terminar esse slide hoje. Então, assim, o advento da Segunda Guerra Mundial também, obviamente, favoreceu a estruturação da indústria nacional. Porque as grandes potências do mundo elas estavam voltadas para a guerra. Então, a Europa estava sendo devastada pela guerra. Os Estados Unidos, a partir de 1941, entram na guerra, então vai ter um esforço de guerra. E o Brasil vai se aproveitar também dessa situação, né? Então, segundo a historiadora Maria Celina de Araújo, o Brasil deixava de ser um país eminentemente agrícola, dependente exclusivamente do café, para entrar no mundo industrial. Então, digamos que a Revolução Industrial no Brasil aconteceu aí nos anos 30 com Titio GG, com Getúlio Vargas, beleza? Então, quinta-feira a gente vê a questão do trabalhismo, do autoritarismo de Vargas e concluiremos o Estado Novo, concluiremos Vargas, beleza?